Federal começou nesta quarta-feira, dia 3 de maio, a remover invasores da terra indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do estado do Pará. A área foi reconhecida como terra indígena ainda em 1945, mas só foi regularizada em 1993. Atualmente, o território é lar dos povos Tembé, Timbira e Kaapor. Esta é a segunda retirada de intrusos feita pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, desde o início do ano. A primeira ocorreu há 3 meses no território indígena Yanomami, onde o governo ainda enfrenta a resistência dos garimpeiros. Eu sou Larissa Machado e esta foi mais uma edição do Giro Sindical. Até a próxima terça-feira. Doutora, e tem algumas pessoas que já foram realinhadas? Ah, sim, temos muitas. Sim, e elas, algumas delas entram em contato com a gente dizendo que cada referência que ela recebeu não chegou a 5%. Em algumas é 1,98, outras 2,5%. Eu queria que a senhora explicasse o porquê que cada referência não é 5%. Isso. Olha, a gente tem a tabela de NM, NS e NT, que é a tabela vinculada, criada lá no PCCS 2008. Lembrando que o Correio matou a tabela do RS, que era do PCCS 95, ele nunca mais atualizou. Toda vez que tem um acordo coletivo, ele tinha que ir lá na tabela e atualizar a de 95 e a de 2008. Ele despreza essa tabela, não existe de 95 na vida do Correio, e ele utiliza só de NM. É tanto que você olha na sua ficha e está lá, carteiro NM, não está carteiro RS. Se o Correio tivesse observado a evolução das duas tabelas, ele teria deixado carteiro IRS e agente de correio NM. Mas ele só usa a tabela NM, NS, NT. E ela não tem um acréscimo de 5% de uma referência para outra. Então, como o Correio faz? Quando ele coloca lá 25 referências, a gente sabe que tem trabalhador que está saindo de carteiro 1 no realinhamento, lá em NM 3, 4, e indo para 30, NM 30. Então essa pessoa que ganhou aí 25, 26 referências, uma é de 1,8, outra de 2,5, outra de 2,3, na soma total teve um aumento de 45% do salário, mas cada referência não equivale a 5%, é a soma total que deve ser observada. Fiquei com dúvida. Tá certo ou não tá certo? Eu deveria estar realmente nessa 30, 31 ou deveria ser mais? Isso quem vai esclarecer para nós é o nosso auxiliar técnico. E esse auxiliar técnico, como que vai ser feito? A senhora pode explicar para a gente? Claro, você lembra bem, fizemos uma assembleia, o sindicato procurou um profissional, nós também auxiliamos nesse sentido, que já lida com esse tipo de demanda e outros sindicatos, já faz esse tipo de cálculo, esse tipo de auxílio técnico. Porque chegou numa fase em que não basta o conhecimento jurídico para resolver o problema, tem que ter um conhecimento matemático, contábil, financeiro. E isto quem faz é este auxiliar. Ele vai traduzir todo esse texto que está sendo discutido, que já foi transitado dentro do processo, em um número, tanto para o realinhamento quanto para os vencidos, para os retroativos. Fizemos uma assembleia, vocês lembram disso, estava lá, esclarecendo o porquê da necessidade do auxiliar técnico. E foi aprovado à unanimidade dos presentes e dos virtuais a contratação desse auxiliar, que será feito pelo próprio trabalhador, não é o sindicato que fará a contratação. Ele fez a intermediação para conseguir, obviamente, um valor bem abaixo do que seria cobrado individualmente, né, em função do volume, e para viabilizar a estrutura para que isso venha a ocorrer. O auxiliar técnico, os auxiliares técnicos, constituem-se uma empresa. Eles farão um site, deve ser lançado agora no início do mês de maio. De março, isso. O trabalhador vai acessar esse site e fazer a contratação do auxiliar técnico. Nesse primeiro momento, o auxiliar técnico vai analisar o realinhamento feito pelo Correio, fazer um laudo sobre esse realinhamento, fazer o realinhamento ajustado, como deve ser, e fazer um laudo sobre esse realinhamento ajustado. E é isso que a gente vai apresentar para o juiz, dizendo qual é o realinhamento adequado que deveria ter sido pago ao trabalhador. O Correio já fez bastante, em função dessa questão dos parâmetros terem sido resolvidos e transitados, muita coisa já avançou. É tanto que os trabalhadores estão tendo
um grande aumento de salário base e de consequência de remuneração. A gente tem que lembrar que aumenta o salário base, o anuênio em cima do salário base, o adicional de carteiro em cima do salário base, o adicional de motorizado em cima do salário base, o FGTS em cima do salário base, hora extra em cima da remuneração. Então lá no final, na remuneração, o volume também é bem mais alto. Passado essa etapa de discussão do realinhamento, feita por meio da ajuda do auxiliar técnico, aí nós vamos para uma segunda etapa, que é o cálculo das parcelas vencidas. Por que é importante, Dirlene, a gente não ser afoito nessa etapa agora? Veja, quem melhor do que eu, quem mais do que eu, talvez o próprio trabalhador queira, vocês queiram, mas eu acho que ninguém mais do que eu, que todo dia labuta em cima desse processo, pode querer o encerramento dele, a finalização dele. Claro que eu quero, mas não ao preço de não fazer um realinhamento ajustado. Em função de que esse realinhamento, além de mudar a realidade hoje do trabalhador, traz um aumento significativo do salário dele, reflete lá no INSS e vai refletir na aposentadoria dele e no pensionamento dos dependentes dele. Então é muito importante que a gente tenha muita tranquilidade nesse momento para fazer com muita excelência o trabalho que a gente quer entregar ao trabalhador, no sentido de fazer um realinhamento ajustado. Bom dia, eu sou Larissa Machado e nessa edição do quadro Classe Trabalhadora em Debate, vamos ver uma explicação do Dom Orvandil, que é professor universitário, sobre esse novo mundo multipolar que vem surgindo em contraponto ao imperialismo dos Estados Unidos. Nós vivemos num mundo hoje que tem que ser olhado com mais cuidado e análise, porque é um mundo em crise. E a palavra crise, vinda do grego, quer dizer passagem de uma ponta em que se vive, de um ambiente que se vive, para outro. E nós vivemos exatamente nessa dinâmica do deslocamento de um mundo que não serve mais, só para exemplificar, não serve mais como não serviu, a partir de certo momento, um mundo sob o Império Romano. Hoje, o mundo não cabe mais no modelo imperialista estadunidense, com os seus oligopólios, com os seus blocos econômicos, atendendo somente os interesses da indústria armamentista, do petróleo, da indústria farmacêutica, da indústria médica, indústria da saúde de modo geral, enfim, tudo girando em torno da morte da periferia. Quer dizer, é uma coisa azeda, uma coisa feia mesmo, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos se servem da periferia, os chamados países periféricos ricos em matérias-primas, eles também destroem seus povos. E destroem com a fome, destroem com a fragmentação tribal, comunitária, cultural, fragmentação religiosa, fazendo com que os povos briguem entre si, enquanto os Estados Unidos roubam as suas riquezas. Além disso, com uma moeda internacional, com base num país com uma dívida que é a maior do mundo. Os Estados Unidos são o país que mais devem para todo mundo, inclusive para eles mesmos, emite uma moeda inflacionada e inflacionária. Então essa moeda, quando a gente compra essa moeda, já compra valendo menos. Quando vende, idem. Então essa política não serve mais para o mundo. Os povos vêm descobrindo isso. Fora o problema do genocídio. Há poucos dias eu falei aqui mesmo no programa sobre o aumento das populações em condições de rua, que tem a mesma causa, imperialista, capitalista, que se espraia, se capilariza nacionalmente nos países, mas que tem um controle dos Estados Unidos, sem controle do imperialismo. Então, esse mundo está em crise agora. Como eu disse, aquela questão da ponte. Está em crise. Ele se esfacela. Como disse o filósofo Alisson Mascaro, professor da USP, escritor, o capitalismo está nas cordas. Mas ele não está nas cordas de forma pacífica, mas
ainda é grande, é paquidérmico, é gigantesco, é cruel, e ele destruirá o máximo que puder até ser exterminado. E no lugar do capitalismo agora, nesta crise, nesta ponte sobre a qual falei no começo, cresce um outro modelo chamado hoje de mundo multipolar. Inúmeros blocos econômicos negociando entre si. Enquanto no mundo unipolar, os Estados Unidos negociam sempre visando os interesses dos seus grupos econômicos, dos seus oligopólios, das suas macroempresas, seus lucros máximos. Esse novo mundo que surge multipolar é um mundo que negociará de acordo com os interesses de quem negocia, de quem dialoga, de quem se articula, os interesses de seus povos. Esse mundo multipolar agora é esperançoso. O sinal dele foi o encontro do presidente Xi Jinping, presidente da China, e com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Se reuniram por 4 dias e começaram a se reunir no dia 20 de março, no aniversário da invasão e destruição do Iraque, para mostrar ao mundo que agora o caminho será outro, o modelo será o da paz, será o da economia de interesse dos povos. Então, ali está um grande sinal de um mundo novo, multipolar, que terá o BRICS, esse grande bloco econômico diverso, com países tão diferentes dentro dele, para enfrentar Banco Mundial, enfrentar imperialismo internacional e assim encaminhar um novo modelo econômico e político para os povos. Então, há esperança. O que não temos com clareza aqui no Ocidente, muitas vezes por essa mídia colonizada, é a informação correta que nos eduque para a luta que nós precisamos fazer. Agora o presidente Lula está na China, né, e na China o presidente Lula irá para apoiar esse bloco. O presidente Lula conseguiu indicar a presidenta Dilma como presidente do Banco do BRICS. E como presidenta do Banco do BRICS, a presidenta Dilma visará os interesses dos blocos que integram o BRICS criticamente ao imperialismo internacional. Então, há esperança, há possibilidade, e nós precisamos abraçar esta nova esperança. Normalmente a gente ouve esta sigla, BRICS, que quer dizer Brasil, B, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, África do Sul. São esses 5 países que agora integram o BRICS. Por isso a sigla contempla alguma letra do nome de cada país e tal, começando conosco o Brasil, BRICS. Mas há outros países que já sim começam a encaminhar suas inscrições para integrar o BRICS, que não sei se mudará de nome e tal, mas este é o propósito. São países chamados periféricos, dependentes e altamente explorados, que se cansaram da exploração e que visam um novo mundo, um mundo multipolar. É preciso acentuar que uma coisa nova como o BRICS, como o mundo multipolar, não vem assim de forma tranquila. Os Estados Unidos são detentores do maior número de ogivas nucleares, bombas atômicas, de alto poder destrutivo, que pode inclusive eliminar a espécie humana. E não só a espécie humana, mas a vida no planeta Terra. E deixá-la inativa por séculos, por milhares de anos. Os Estados Unidos são um perigo para o mundo. E eles tendem a reagir, eles reagem. Mas a reação ela pode vir de várias maneiras. De uma fúria, colocando países capachos, governos capachos dos Estados Unidos nas suas mãos, chantageados para se opor a esse novo modelo. Também pode, os Estados Unidos, como já começa a acontecer, uma corrosão interna. Os Estados Unidos hoje são um país insustentável, difícil de viver nos Estados Unidos. Cresceu lá o racismo, cresceu a pobreza, cresceu a miséria, cresceu o desemprego. Inflação nunca esteve tão alta nos Estados Unidos, então há uma decomposição econômica e social no interior dos Estados Unidos. Então isso eles podem perder a força para enfrentar. Por isso, o outro ponto é fundamental. Nós todos os povos desse novo mundo multipolar
temos que abraçar esta causa. Vários países latino-americanos precisam abraçar esta causa. E nós, os povos de cada país, sumamente, principalmente a classe trabalhadora, nós trabalhadores e trabalhadoras, precisamos abraçar esta causa e assim defendermos esse projeto novo e avançarmos, porque não é somente o multilateralismo que deve vencer, mas um modelo de sociedade que permita a fraternidade entre nós, sem fome, sem desemprego, sem menos-valia, sem desqualificação das mulheres, sem racismo, sem todas essas misérias humanas que destroem as pessoas.